Olá, irmãos, bom dia. Nós iremos dar prosseguimento às aulas da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Parque Lafayette. E neste trimestre, nós estamos iniciando com esta revista, a revista Palavra e Vida, deste trimestre. Fala sobre a vida de Paulo. E nós temos como autor da lição o pastor já falecido, pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Ele é falecido desde 2013, mas ele era pastor, conferencista, escritor, autor de vários comentários bíblicos, entre eles Teologia dos Salmos, Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, todos publicados pela Juerp. E nessa lição, que é a primeira lição, temos como texto bíblico Atos 9, de 1 a 6. E a lição fala sobre a conversão que mudou a história. Com certeza é a história da igreja que foi mudada através dessa conversão. E lá em Atos 9, de 1 a 6, fala assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres os levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. É interessante nessa lição, porque fala sobre essa marcante história. O cristianismo e o mundo serão mudados, principalmente através dessa conversão. E fala que uma obscura seita judaica, o caminho, porque as pessoas que eram convertidas por Cristo, elas não se chamavam como sendo do caminho, mas sim aquelas outras pessoas que o perseguiam, chamavam todos eles como o caminho, e eram como uma seita judaica, consideravam como uma seita judaica. Só que ali estava nascendo o cristianismo, saindo do judaísmo. E aqui fala que dará uma nova guinada em seu rumo. O vinho novo, que era o evangelho, sairá do odre velho, do judaísmo. Então um vinho novo necessitava de um odre novo. E esse odre novo é o cristianismo. E fala que o instrumento para isso será um fariseu que se encontrou com Jesus ressuscitado. É interessante porque todos os apóstolos foram chamados pessoalmente por Jesus Cristo. E Paulo foi um apóstolo que também foi chamado pessoalmente por Jesus Cristo, mas já um Jesus ressuscitado, porque Jesus já havia ascendido aos céus. E aqui fala que até então, desconhecido fariseu se tornará, depois de Jesus, o maior vulto do cristianismo e da humanidade. Aliás, alguns autores e historiadores falam a respeito de Paulo como sendo a pessoa que exerce mais dons espirituais depois de Jesus Cristo. O fato deve ser sucedido de 3 anos aproximadamente que isso aconteceu. Ele indo no caminho de Damasco e a conversão dele. Isso é mais ou menos a história diz. Homens e mulheres do caminho vinham pregando Cristo crucificado, o que despertou a ira de Saulo, na época ainda sendo chamado Saulo, o perseguidor. O capítulo 9 mostra seu estado emocional. Ele, por ser perseguidor, uma pessoa que tinha o ímpeto de fazer o seu serviço, ele, como diz o versículo, respirando ainda ameaças. Um homem contra Cristo e termina com ele, lá no versículo 29, já pregando o Cristo que ele perseguia. Um homem dominado por Cristo. O caminho não morrerá.
A perseguição não o abaterá. Um perseguidor teve um encontro com Jesus e levará seu nome ao mundo, mesmo sob perseguição. E isto de tal maneira que nós, estudando sua vida e lições, somos devedores ao seu ministério. Com mente e coração abertos, caminhemos pela vida e ensinos de Saulo de Tarso, que depois se chamará Paulo, o cristão por excelência. Até agora no ponto 1 da revista, que fala sobre a infância de um menino judeu. Pouco se sabe sobre a fase da sua infância. Ele silencia sobre ela. Há apenas lendas que são contadas, que na realidade não interessam sobre esse período. Sua vida como menino e adolescente judeu deve ter sido assim, como a maioria dos judeus quando eram crianças. Com 5 anos de idade foi alfabetizado e começou a ler as Escrituras. Com 6 foi enviado a uma escola rabínica, isso já era de costume dos judeus. Aos 10 foi instruído a lei oral, a lei judaica. Aos 12 anos teve sua cerimônia de tornar-se filho da lei. Assim começou sua carreira de judeu ortodoxo. Entre os 13 aos 16 anos, deve ter sido enviado a Jerusalém para ser educado como rabino. E isso ele diz: eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nesta cidade, instruído aos pés de Gamaliel, conforme a precisão da lei de nosso país, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Isso está escrito lá em Atos, capítulo 22, versículo 3. Lá estudou com Gamaliel, que era um rabino, o mesmo de Atos 22, 33 a 40, que alguns dizem ter sido cristão oculto, por ele ter aceitado Jesus Cristo, mas não ter confessado publicamente a respeito de que Cristo era o Filho de Deus. Paulo tinha uma irmã morando na cidade. Isso você encontra lá em Atos 23, versículo 16. Hospedagem não teria sido problema. Mas quem era Paulo? Na primeira década da nossa era, havia 2 meninos. E é interessante essa parte aqui, porque nós nunca imaginamos, Porque Paulo não tem um encontro com Jesus ainda vivo, só vai ter encontro com Jesus já ressuscitado. Mas Paulo é mais ou menos aproximadamente a idade de Cristo. Por isso que eu falo sobre 2 meninos, um nascendo em Nazaré e o outro nascendo em Tarso. Jesus nasceu em Nazaré, Paulo nascendo em Tarso, vivendo em Tarso, sem que um soubesse do outro. O primeiro mudou e marcou o mundo para sempre, que foi Jesus. O segundo tornou-se o primeiro conhecido fora dos limites da religião dos dois, o judaísmo, e pôs a vida em função dele, a ponto de dizer, lá em Gálatas 2:20, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Graças ao segundo sabemos muito, ou seja, graças a Paulo, sabemos muito sobre o primeiro, Jesus de Nazaré. Mas sobre ele, o que nós sabemos? Quem foi ele? Ele nos responde, vai falar que pelo nascimento eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, Cilícia. Está lá em Atos 21:39. Não era um qualquer. Orgulhava-se da sua descendência religiosa e da sua cidade natal. Pela cidadania, vindo o comandante, perguntou-lhe, dize-me, és tu romano? Isso foi a pergunta que foi feita a ele. E ele respondeu, sou. Tornou o comandante, eu por grande soma de dinheiro adquiri esse direito de cidadão, porque poderia conseguir, através do dinheiro, a cidadania romana. Paulo disse, mas eu o sou de nascimento. Isso está lá em Atos 22, 27 e 28. Era cidadão romano com todos os direitos, pela sua cultura segundo os outros, fazendo ele, deste modo, a sua defesa. Disse Festo em alta voz, está louco, Paulo? As suas letras te fazem delirar. Lá em Atos 26, 28. Os seus juízes atestaram sua vasta cultura. Pela sua religião, circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Aliás, é interessante essa questão, porque ele foi o único apóstolo que perseguiu a igreja. Ou seja, perseguiu a igreja antes de ser apóstolo. Mas um perseguidor da igreja tornou-se um apóstolo. Está lá em Filipenses 3, 5, 6. Membro da seita mais ortodoxa do judaísmo. Ele foi irrepreensível. Espiritualmente, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo. Ele mesmo não se considerava ser digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja de Cristo. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo fala a respeito disso, defendendo seu apostolado para com os outros, para com os seguidores de Cristo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele sempre se referendando à graça de Cristo que caiu sobre a sua vida, por reconhecer Ele como ele vai ser um grande instrumento de Cristo para anunciar a salvação àqueles que não pertenciam aos judeus. Extraordinariamente culto, de grande capacidade de trabalho, espiritualmente zeloso, judeu radical. Sua conversão redirecionou todo o seu cadebal a serviço de Jesus. O John Stott fala a respeito de Paulo que Paulo era intoxicado de Cristo. O mundo deve muito a esse homem, que Rodin também denominou de o maior bandeirante do Evangelho. E nós sabemos pela história do Brasil que os bandeirantes eram aqueles que destrinchavam, né? Entravam por dentro do Brasil para conhecer o Brasil que ainda não era conhecido. Porque o Brasil, na época do descobrimento, só era conhecido basicamente seu litoral, não o seu interior. Então foi necessário os bandeirantes entrarem pelo Brasil para descobrir qual era o tamanho do Brasil, quais as riquezas que o Brasil tinha. E assim foi Paulo, um bandeirante, aquele que destrinchou, que entrou pelo Evangelho pregando às pessoas que não eram judeus. E qual foi a sua transformação, como nós lemos ali em Atos? Uma palavra de Paulo merece nossa atenção por sintetizar sua vida. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 9. Eu fico imaginando ele com esse sentimento, né, de ter perseguido aquilo que era de mais precioso para a sua vida. Há dois limites nela: perseguidor da igreja de Deus e apóstolo. A gente pode ver a respeito disso, desse dualismo. A mudança se deu no caminho de Damasco. Há 3 narrativas de sua conversão em Atos. Para você ver que ele ficou tão marcado por essa experiência em Damasco, que há 3 narrativas dessa mesma passagem. Uma está lá em Atos 9, de 1 a 19, que foi narrado por Lucas. Outra de 22, de 1 a 16, contada por ele em discurso ao povo de Jerusalém após sua prisão. E em 26, e também em Atos 26, de 10 a 18, em Cesareia, contada por ele diante de Agripa e de Festo. Essa experiência o marcou para sempre. Nunca mais Paulo foi o mesmo. A conversão deve mudar a pessoa, porque a conversão nada mais é do que a mudança de mente. Muitas pessoas querem ser convertidas, mas não querem mudar sua mente. Consequentemente, não serão convertidas. Muitos tentaram desacreditar essa experiência, dando-a como um produto de cansaço físico e emocional, porque, como nós lemos, era de dia e a luz que brilhou mais forte que o sol, como estava a pino. Outros tentaram atribuir-lhe a uma doença mental. Sua conversão teria sido apenas uma alucinação. Claro que não foi, porque a gente pode, pelo texto que nós lemos, até as pessoas que estavam com Paulo ouviram a voz de Deus. Quando Deus fala conosco, não é somente às vezes nós que ouvimos a voz de Deus, mas as pessoas que estão conosco ouvem a voz de Deus. O evento foi sobrenatural e não uma ilusão, pois foi uma luz mais forte que o sol no deserto. E os homens que estavam com ele ouviram. O poderoso e arrogante perseguidor cai por terra. Uma voz o alcança: Saulo, Saulo, por que persegues?
A repetição do nome próprio era uma forma carinhosa de tratamento. Então a gente pode imaginar isso. Jesus fala com ele 2 vezes: Saulo, Saulo. Essa era uma forma carinhosa de tratamento. Ele odiava sem conhecer o dono daquela voz. Ele, imaginando estar perseguindo judeus de uma seita, de uma nova seita, ou do caminho, no fundo, ele veio a descobrir que ele estava perseguindo era Jesus Cristo. O dono daquela voz, Jesus Cristo, o amava. Atônito, Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E nós ficamos imaginando que impacto foi para Paulo. E talvez foi necessário que isso acontecesse e ele reconhecesse logo na resposta dele, chamando de Senhor, porque ele sabia que algo maior do que ele imaginava, estava acontecendo com ele naquele momento. Alguém estava fazendo isso com ele. Por isso ele chamou de Senhor. E fala que Jesus era real, estava vivo, e Paulo o perseguia, caçava seus seguidores, mas o grande caçador dos céus o alcançou, Jesus Cristo. Não com o ódio com que ele caçava, porque Paulo caçava os judeus com ódio, mas Jesus caçou ele com ternura. A graça de Jesus o alcançou. Por isso, mais tarde, ele escreverá como ninguém sobre a graça de Deus. Porque só pode escrever sobre a graça quem recebeu sobre a sua própria vida a graça de Deus. Quem tem um encontro real com Jesus prova dessa graça. E o ponto 4 da nossa lição é a disposição para o serviço. A conversão de Paulo não foi superficial. A gente vê pela história de Paulo que vai seguir logo após esse acontecimento. Foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Há pessoas que talvez vão se converter de pouquinho em pouquinho, demorará um tempo maior, mas Paulo não foi logo de imediato. E isso acontecendo trouxe muitas coisas boas para a sua vida e para o Evangelho. Ele foi transformado pelo poder de Jesus e, como resultado, quis servi-lo. Se nós temos um Senhor e ainda não é Cristo, quando conhecemos Cristo, Cristo passa a ser maior do que o Senhor que servimos. E passamos a servir aquele que é o maior, aquele que é todo sobre todos. Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador. Como Paulo mais tarde diria: pois o amor de Cristo nos constrange. Isto está lá em 2 Coríntios 5,14. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na nossa vida. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus ou a igreja cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Os salvos servem. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é serviço, é servir. Jesus nos deu o exemplo. Está lá em Marcos 10,45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Talvez a gente possa ficar imaginando como nós podemos dar um pouco da nossa vida para as pessoas. Mas quando nós damos o nosso tempo para essas pessoas, damos o nosso serviço para as pessoas, nós estamos dando um pouco da nossa vida para as pessoas e tendo como exemplo a Jesus Cristo. Paulo seguiu o seu exemplo. E agora, para pensar em agir, a última parte da nossa lição fala assim: nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Imaginemos nós as pessoas com corações mais duros que nós conhecemos. Essa pessoa também pode ser alcançada pela graça de Jesus. Não deixemos de orar pelas pessoas sem Cristo, pensando que elas são muito duras e nunca se converterão. Ainda que a nossa voz não possa alcançar o coração das pessoas, a nossa oração alcançará lugares onde nós nem imaginemos.
Não há limite para o poder de Jesus. O propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. A conversão redireciona a vida de uma pessoa. Ela muda o sentido. Ela, como mudou na vida de Paulo. Paulo estava indo numa direção, sendo perseguidor. Depois da conversão, ele passa a ser o perseguido por Cristo. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não busca de vida fácil e prazerosa. A pergunta que o autor faz nessa lição é: você é convertido? Então sirva. Irmãos, chegamos ao final desta lição, que essa lição possa trazer alegria ao seu coração, vontade de servir como Paulo serviu. E agora nós vamos orar, agradecer a Deus pela lição de hoje. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque temos o exemplo de Paulo em nossas vidas. Ó Pai de amor, nós precisamos ser pessoas dedicadas ao serviço, assim como o nosso irmão Paulo foi. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor capacita as pessoas para o serviço. O Senhor é aquele que nos dá autoridade na tua palavra, para que corações possam ser quebrantados através do teu Espírito Santo. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, e tudo isso nós sabemos que não vem de nós, mas vem de Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. É através dele, através da conversão que houve no nosso coração, nós sentimos a vontade e o desejo de servir aquele que é o Senhor dos Senhores, autor e consumador da nossa fé. Tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.